Aleluia. Graças a paz, amados. Que a presença do Senhor possa alcançar cada um de vocês, agora aí na sua casa, onde você estiver, como você estiver parado nesse momento para cultuar o nome desse Deus maravilhoso, ao qual nós servimos, ao qual nós adoramos, ao qual nós declaramos que somente Ele é digno e verdadeiramente só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que o Senhor possa abençoar a sua vida com a presença dEle, com a paz dEle, fique tranquilo, pare para estar na presença dEle, que você realmente, como o Sérgio, achei muito bacana o Sérgio falar aqui no início, sabe, se nós estivéssemos agora na igreja, no templo, o processo seria totalmente diferente, nada nos tiraria a nossa atenção, a gente realmente era o tempo que nós íamos parar para estar na presença do Senhor. Que durante esse período, querido, não seja diferente. Amém? Obrigado. Porque quem faz esse momento, o seu momento que ele precisa ser, é você. É você decidindo guardar 1 hora e meia para estar na presença do Senhor, para estar adorando o Senhor, para estar aprendendo dEle nesse momento, querido. Amém? Que verdadeiramente o Senhor possa glorificar o nome dEle, tá? É o nosso desejo, é o desejo da nossa alma, é o desejo do nosso espírito. Eu queria que você abrisse sua Bíblia para nós meditarmos hoje em Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 26. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 26 em diante. Lucas 17. Verso 26. O tema da nossa palavra hoje é os nossos dias, os dias de Noé e o tempo do fim. Tá? Lucas 17, a partir do verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até ao dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Amém? Amados, eu quero que você guarde a sua mente, eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Eu sei que o Senhor sempre fala conosco, a palavra do Senhor não volta vazia, mas eu queria que você desse uma atenção especial para aquilo que vai ser falado essa noite. Provavelmente, já quero avisar que provavelmente nós vamos passar um pouco do período que é permitido dentro daquilo que pode ser feito no Instagram. Então a gente vai pausar para que seja reiniciado. Tá? Eu vou tentar trabalhar para que não seja necessário, mas eu previsiono que a gente tenha que fazer esse momento de pausa e possa retornar, tá? Então, os irmãos sabem como é que funciona, que a gente siga tranquilo. Mas eu queria que você prestasse atenção, tá? Nós vamos falar pouco sobre a volta do Senhor. E é interessante porque a gente fica às vezes se questionando, quando é que vai ser? Como é que vai ser? Sabe, a gente fica nessas coisas. Pelo menos nós que desejamos a volta do Senhor. Mas a Bíblia é muito clara e a Bíblia traz alguns pontos que são interessantes de nós visualizarmos, de nós entendermos. E baseado nessas palavras, nessas informações que o Senhor traz sobre a sua vinda, Ele dizendo que a sua vida vai ser como foi nos dias de Noé.
né? Também vai ser assim a vinda do Filho do Homem, tá? Então, que nós possamos entender isso, que nós possamos entender que há um paralelo, que nós possamos entender que essa palavra do Senhor trouxe um certo mistério para que nós pudéssemos observar o que estava acontecendo, como é que foram os dias de Noé. E nós vamos falar um pouco sobre isso, querido, até mesmo porque até o apóstolo Pedro, nos seus escritos, ele traz que nos últimos dias se levantariam zombadores, pessoas que diriam, poxa, esse negócio de o dia do Senhor, cadê? Nunca acontece, né, amados? Quantas vezes você, sabe, nós já ouvimos pessoas dizendo, esse negócio de Jesus vai voltar, poxa, eu estou ouvindo isso desde quando eu era menino, a minha avó falava sobre isso, a minha bisavó falava sobre isso, mas nunca acontece, sabe, demora demais, isso na realidade não passa de uma palhaçada. Mas o que eu quero que vocês entendam, querido? O que essas pessoas não têm é a revelação do que justamente isso mostra. Porque o que está acontecendo é a manifestação da longanimidade de Deus. Justamente porque Deus quer que todo homem seja salvo. Foi para isso que o Filho dele veio. É o desejo do coração de Deus. Deus não quer que ninguém pereça no inferno. Deus não quer que haja esse tipo de questão. E a prova disso, preste atenção, a própria história bíblica nos mostra isso. Do fundamento da lei, querido, até Cristo, até o nascimento de Cristo, foram 1.500 anos. De Cristo até nós, já se passam mais de 2.000 anos. Isto só mostra que Deus não quer que ninguém pereça, querido. Então Ele tem dado tempo para que o homem se arrependa dos seus maus caminhos. Mas, infelizmente, tem acontecido justamente o contrário. E nesse mesmo livro do médico Lucas, no capítulo 24, a partir ali do verso 20, Lucas narra um episódio, mais um episódio na realidade, em que os fariseus vão ao encontro do Senhor com alguns questionamentos. E eles chegam para Jesus e falam o seguinte: quando que vai ser a vinda do reino de Deus? E aí Jesus responde esses caras com duas histórias que eles conhecem demais, que para eles são histórias bem familiarizadas. E aí ele diz, olha, vai ser como nos dias de Noé e vai ser como nos dias de Ló. Noé, para nós, ele começa a ser a gente começa a ter referência de Noé a partir do capítulo 5 de Gênesis. Ló, a gente começa a ouvir falar dele um pouco mais na frente, lá no capítulo 11. Ló era sobrinho de Abraão. E aí, Jesus cita Noé para esses homens justamente por causa do dilúvio. E ele cita Ló por causa da destruição de Sodoma e Gomorra, querido. Agora, o que eu quero que você comece a se atentar é que, como Cristo, nós podemos usar do contexto dessas histórias para discernirmos o fim dos tempos, amados. Mas, para que isso aconteça, você que é cristão, você que é um verdadeiro cristão, precisa entender e precisa crer de uma vez por todas, amados, que todas as circunstâncias que nós vivenciamos hoje, que todos os acontecimentos, preste atenção, naturais, científicos, tecnológicos, políticos, que rodeiam, sabe, que enchem os nossos dias, todos eles estão cooperando
para o estabelecimento do governo do anticristo. E também, principalmente, para o julgamento de Deus sobre a terra. Preste bem atenção nisso. Mas sabe por que muitas pessoas ainda ficam meio desorientadas sobre isso? Até mesmo os cristãos, sabe por que as pessoas ficam ainda confusas e até meio que não querem ouvir esse tipo de ensino bíblico, querido? Porque a expectativa dessas pessoas é que esse mundo venha melhorar, para que elas possam permanecer aqui. Mas acredite numa coisa, esse não é o plano de Deus. Na realidade, o plano de Deus é muito melhor do que isso. Essa é a verdade. Então, preste atenção. O paralelo entre nós e Noé é que a nossa condição humana hoje, querido, ela é exatamente como era nos dias de Noé. Por incrível que pareça. Olha que eu estou falando de épocas com mais de 3.000 anos de diferença. Mas a nossa condição de vida hoje é exatamente como era nos dias de Noé, querido. Pessoas extremamente afundadas em prazer, entretenimento, em diversão, sem querer nada com Deus. Mas um dia veio o dilúvio, que foi uma forma de julgamento de Deus. E aí lavou a terra. Outro paralelo é que Noé e a sua família foram preservados por Deus, porque eles temiam a Deus. Então, guardados pela arca, eles passam pelo dilúvio, sem sofrer nenhum dano, querido. E aí, o que acontece hoje nos nossos dias? Preste atenção. Enquanto todo o resto corre em direção à destruição, os verdadeiros cristãos, o verdadeiro povo de Deus, querido, tem a esperança no arrebatamento. E aí, para que possa tudo isso ficar mais claro hoje, para que você possa entender melhor sobre essa questão de como eram as pessoas no dia de Noé, porque nós temos uma concepção errada. A gente acha que algumas coisas só acontecem na nossa época. Você não imagina como Salomão estava certo quando ele diz que não existe nada novo debaixo do céu. E isso vai mostrar exatamente que essas palavras estavam corretas, querido. E aí eu quero trazer algumas características para o seu entendimento ficar ainda muito mais prático, para o seu entendimento ficar ainda muito melhor. Presta atenção. A primeira característica é que esse é um tempo para que urgentemente se busque e invoque o nome do Senhor. Eu quero ler uma passagem para você de Gênesis 4:26. Você não precisa abrir, apenas preste atenção. A Sete, que era filho de Adão, também nasceu um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amados, olha só, existe uma questão muito interessante na maioria das pessoas hoje que não são cristãs. É que elas não são anti-Deus. Elas acreditam em Deus. Elas até chamam o nome dele, sabe? Até falam, pedem ajuda a ele. Então elas acreditam nele. E aí essas pessoas vão criando meios e formas, sabe, de tentar se achegar até ele, porque elas acreditam que qualquer caminho e qualquer ideia vai levar até ele. Então essas pessoas são assim. Agora, o problema é que elas são anticristo. Elas não querem andar segundo os desígnios do Senhor, elas não querem usar o Senhor como exemplo, elas não querem se abraçar, elas não querem viver de acordo com a palavra dele. Algumas dessas pessoas até
falam o nome dele, chamam o nome dele, sem ter nenhum conhecimento real de quem ele é, sem terem nunca lido um evangelho. E aí, elas acabam aprendendo de forma errônea a usar o nome dele para meio que tentar convencer a Deus a dar tudo aquilo que elas querem. Ou seja, pessoas que não se importam em falar de um Deus criador, está tudo ótimo. Mas pessoas que rejeitam totalmente a ideia de um Senhor e de um Salvador. E aí, amados, é exatamente isso que acontecia na época de Noé, depois que Enos nasceu. Os homens começaram a ter o entendimento de invocar a Deus como Jeová, que é uma palavra tão conhecida para nós. Mas mesmo assim a gente ainda conhece de forma ainda muito superficial. E eu não vou me aprofundar muito justamente pela questão do tempo, mas essa palavra tem como um dos seus significados, querido, o termo Senhor. E o contexto disso, preste atenção, é que antes de Enos, os homens prestavam uma adoração a Deus apenas como um ser criador. E aí, quando Enos nasce, eles começam a invocar o nome do Senhor como Jeová, querido. E há uma diferença muito significativa nisso aqui. É que adorar a Deus como Jeová é adorar a Ele como Senhor e Salvador. É adorar o Deus da aliança. E esses homens começaram a ter esse entendimento a partir dali. E era justamente a mesma característica que existe sobre nós hoje. É justamente essa coisa de, sabe, claro, existe aqueles que se dizem ateus, mas, amados, todo mundo crê em Deus. Mas as pessoas não querem compromisso com o Filho. Porque o Filho exige que você se negue. O Filho pede que você deixe. O Filho pede que você abra mão. Então essa ideia de um Deus criador é muito confortável. Mas de um Senhor e Salvador ainda não desce bem para muita gente. A segunda característica é que a vida naquela época era uma vida totalmente baseada em aparências. Em Gênesis, no capítulo 4, são mencionados nomes, querido, de algumas mulheres. Mulheres que têm uma certa importância nesse contexto. A primeira mulher que é citada é chamada de Ada, e o nome dela significa ornamento. A outra mulher que é citada depois de Ada é Zilá, e o nome dela significa aparência ou tela. Uma terceira mulher que é citada nessa época por Moisés é Naamar. E o nome dela significa encanto. Amados, eram belas mulheres, mas mulheres frívolas. Ou seja, mulheres totalmente presas no superficial, mulheres totalmente preocupadas com o externo. Mulheres que investiam absurdamente na sua aparência e mulheres que influenciavam outras mulheres. É como se fossem as blogueiras daquela época. E essas mulheres, querido, se comportavam exatamente como as mulheres de hoje. E nós sabemos como a maioria, preste atenção, nós sabemos como a maioria das mulheres se comportam hoje. Amado, é sem precedentes o que se gasta com a aparência, com a busca da beleza perfeita. É absurdo o que se gasta com roupa, com joias, sabe, com calçados. E preste atenção, é uma preocupação válida, querido. Claro que é. Agora, o problema é quando essa é a única preocupação. Mulheres dedicadas a
tudo o que a moda dita, mas mulheres com almas totalmente vazias, buscando nessas coisas um socorro. Mulheres, querido, que todos os dias prestam o seu culto à beleza, mas que não se importam em nenhum momento, sabe, de adorar, de se render, de cultuar ao Senhor Jesus, autor das suas vidas. E por incrível que pareça, na época de Noé, era da mesma forma. A terceira característica é a busca pelo prazer, pela diversão e pelo entretenimento. Nesse mesmo capítulo 4 de Gênesis, especificamente no verso 21, Moisés diz que Ada teve um filho, teve dois na realidade, e um dos seus filhos chamava-se Jubal. E aí a Bíblia diz que esse cara é aquele que foi o pai de todos os músicos que tocavam instrumento de cordas e de sopro. E aí, a partir dele, começaram a vir todas as gerações de artistas e músicos antes do dilúvio. E com a vinda desses homens, com a existência desses tipos de homens, começaram a ser edificadas grandes cidades. Cidades, querido, que segundo a história, era só para esse tipo de eventos. E aí cidades lotavam, tipo Las Vegas. Cidades que proporcionavam somente farras e festas. E atraía multidões, querido. E foi a partir daí que começaram a ser criadas as grandes cidades. E é algo que é interessante, porque hoje 60% da população mundial, querido, está justamente nesses grandes centros. E quando a gente para pensar, presta atenção nisso, parece que não tem nada de errado. Até mesmo porque sair de cidades pequenas e ir para cidades grandes, principalmente por causa de recursos médicos ou educacionais de qualidade, acaba se tornando algo muito normal para nós. Mas o que eu quero que você se atente hoje é que isso é um sinal profético. Sabe por quê, querido? Porque com a explosão das megas cidades, foi notório o crescimento da iniquidade. E aí, o homem começou a se dirigir para os grandes centros, porque ele sabia que lá a sua fome de entretenimento e de prazer seria totalmente saciada. E essa fome foi se tornando tão grande, querido, que, sabe, a própria vida foi perdendo valor. A prova disso é essa pandemia agora que a gente está vivendo. Amados, nós sabemos que não tem nada resolvido sobre o coronavírus. As pessoas continuam se contaminando, as pessoas continuam morrendo todos os dias no Brasil. A mídia continua mentindo, as informações, sabe, são totalmente incorretas. Porque a verdade que está sendo omitida é totalmente outra. O vírus não foi eliminado, não tem vacina. Mas se você sair na nossa cidade, que não chega a ser uma grande metrópole, se você sair à noite, querido, você vai perceber que os bares estão lotados. As pessoas estão totalmente despreocupadas. O importante é curtir, o importante é se divertir, querido. E antes do dilúvio, preste atenção, o mundo estava exatamente assim, querido. As pessoas vivendo de uma forma totalmente irresponsável em relação às suas próprias vidas, mas totalmente viciadas em diversão e em prazeres carnais. Amados, é ou não é igual? Não precisa nem falar muito, a gente não precisa nem observar muito isso. O problema sempre está em nós. É por isso que continua sempre a mesma coisa, querido. O quarto ponto, a quarta característica, isso aqui é interessante, eu quero que você preste muita atenção nesse detalhe, é o aumento da população. Olha só,
Quando o dilúvio veio sobre a terra, o mundo estava vivendo exatamente a multiplicação dos homens sobre ela. O mundo estava vivendo justamente um aumento da população. E aí, esse é mais um sinal da volta de Jesus. É por isso que Jesus fala para os fariseus que o sinal que ele tem para dar é o mesmo sinal que foi dado na época de Noé. Porque, querido, acontecerá a volta dele em um tempo de aumento populacional. Olha só, institutos de pesquisa no mundo inteiro, eu quero que você preste bem atenção nessas informações. Essas empresas responsáveis para fazer pesquisas, elas têm informado, querido, que a cada ano que passa, a população mundial tem sofrido uma redução. Não há crescimento. Tá? E aí, a perspectiva deles é que a partir de 2050, a população do mundo comece a diminuir de uma forma expressiva. Essa é a previsão deles. Aí olha só, se a gente parar para olhar em nossa volta, se você começar a reparar nos seus amigos, familiares, colegas de trabalho, amados, olha as famílias, como reduziu o número de filhos por família. A gente conta a história dos nossos avós. Cara, a minha avó materna, se eu não me engano, ela teve 18 filhos. Isso não acontece hoje. O que a gente vê hoje são praticamente países exigindo que as famílias tenham apenas um filho. Ou seja, um controle de natalidade totalmente rígido, querido. E outra coisa também que tem aumentado de forma exponencial é casais optando em não ter filhos, em ser somente os dois. Amados, outra coisa também que às vezes a gente não para pensar, mas tem acontecido no mundo e tem acontecido debaixo dos nossos olhos, querido, é que tem havido uma pandemia de esterilidade, tanto em homem como em mulher, que a medicina não consegue explicar o que está acontecendo. Isso sem se falar nos casos de abortos, que a cada ano que passa, os números crescem de forma assustadora, querido. Países como Rússia, como Japão, por exemplo, que a cada ano eles percebem que a sua população tem diminuído. O Brasil, olha só, o IBGE afirma que em 2042 nós teremos no nosso país o maior número de habitantes da história. O maior número de pessoas que já viveu no Brasil. Mas a partir daí, a população começa a diminuir. Preste atenção. Eu falei 2050 e eu falei 2042. Nós estamos em 2020. Isso é sério. Sabe por que eu estou citando esses dados, querido? Porque o mundo está caminhando para uma diminuição populacional. E aí, o que eu quero que você entenda é que tudo indica, entenda uma coisa, eu não estou aqui colocando data, eu não estou aqui colocando prazo, mas segundo o próprio Cristo, ele voltará quando a população estiver crescendo. Vou repetir, nós estamos em 2020 e segundo as pesquisas, em 2050, a partir de 2050, se começa a diminuir a população da Terra. Agora, preste atenção. Nós vivemos hoje o tempo que nunca na história da humanidade existiram tantas pessoas vivas sobre a face dessa Terra. O mundo nunca esteve tão populoso, querido. Nunca existiu tanto ser humano junto, vivo ao mesmo tempo, igual agora. Então nós temos que estar atento.
ou seja, um tempo de crescimento, para depois acontecer um tempo de diminuição. O que eu quero falar para vocês sobre isso, querido, é o seguinte: é que você fique atento, é que você fique vigilante, porque nós estamos perto do fim. O segundo ponto, tá, é a apostasia. Tá? Perdão, o quinto ponto, segundo ponto. A quinta característica é a apostasia. E a última, eu vou tentar acelerar aqui. Olha só o que diz Judas no seu único capítulo. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas mirídias, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Apostasia é uma palavra que vem do grego e ela significa, dentro das Escrituras, um abandono consciente da fé. Então, querido, o comportamento apóstata é uma característica de rejeição definitiva contra a verdade e contra a palavra de Deus. E como nós acabamos de ler, querido, o próprio Enoque profetizou a vinda do Senhor na época dele. Mas o povo, o mundo naquela época, ignorou a sua pregação. E é engraçado, hoje nós vivemos da mesma forma, querido. As pessoas de hoje ouvem a pregação sobre arrebatamento, as pessoas de hoje ouvem falar sobre a volta do Senhor e elas acham que é algum folclore evangélico. E aí zombam, sabe, tratam tudo isso como se fosse uma lenda para amedrontar pecadores. Amados, mas é real. E preste atenção, a cada momento que passa, a cada segundo que passa, esse momento se aproxima de nós, esse momento está vindo ao nosso encontro, e aí não importa se você crê ou não, sabe por quê? Porque para esse momento acontecer, não depende de você crer ou não, querido. E aí eu estou encerrando aqui, preste atenção. Cabe a todo aquele que crê, nesses últimos dias que restam, querido, pregar o Evangelho da Graça com toda a ousadia nos 4 cantos do globo. O Senhor está voltando. E os sinais que a gente percebe que o próprio Cristo apontou para a época de Noé, é os mesmos sinais que estão acontecendo hoje nos nossos dias. E aí, como o dilúvio veio de surpresa e de forma súbita sobre aqueles homens, querido, também virá repentinamente o Filho do Homem sobre este mundo. E a minha oração, o meu desejo é que você não seja pego de surpresa, querido. Mas entenda uma coisa, a decisão de ser pego de surpresa, ela é sua. Então a minha oração é que essas palavras alcancem o seu coração e que elas verdadeiramente fiquem, sabe, alfinetando você. Amados, fique atento. Porque às vezes nós lemos os evangelhos e aí a gente não percebe para onde Cristo está apontando. E nós vivemos um tempo semelhante como o povo vivia antes do dilúvio, até que veio o julgamento de Deus sobre o povo. E nós estamos semelhantemente vivendo da mesma forma. A minha oração é que você esteja atento. Não se sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor está vindo. Que em nome de Jesus Ele nos encontre prontos. Amém? Deus abençoe, queridos.